Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 1º de julho. Na última sessão do semestre, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, afirma que a corte foi estabilizador político na pandemia e que o STF e a democracia saem fortalecidos. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Por maioria, plenário do Supremo declara que a alteração de índice de atualização monetária das operações de crédito rural é inconstitucional. Turmas do Supremo julgaram mais de 6.000 processos no primeiro semestre. Ministro Celso de Mello envia para o plenário do STF ação que questiona foro especial do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Na última sessão antes do recesso, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, agradeceu a união, produtividade e empenho do judiciário diante da pandemia. Para Toffoli, o STF atuou como órgão estabilizador da ordem política, econômica e social do país. O ministro Dias Toffoli disse que exercer a função jurisdicional em um país complexo como o Brasil não é uma tarefa fácil, ainda mais em meio a uma pandemia. Em nome do Supremo, ele se solidarizou com as famílias de todos que morreram vítimas da Covid-19 no país. São inúmeras famílias que amargam a dor da perda de um ente querido. Em nome do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário, expresso mais uma vez a mais profunda solidariedade e pêsames às famílias enlutadas. Ele também afirmou que o STF e a democracia saem fortalecidos. É nos momentos exatamente de maior fragilidade social e de incerteza que a relevância e a responsabilidade do Poder Judiciário e de todo o sistema de justiça se amplificam. No Estado democrático de direito, a justiça é a justiça que faz valer as leis e a Constituição. É a justiça que livra o cidadão do arbítrio e assegura a efetividade dos seus direitos mais básicos. É também função primordial da justiça promover segurança jurídica, gerando confiança, previsibilidade e estabilidade às relações. Destaco que pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, revelou que 75% dos entrevistados apoiam a democracia. Isso prova que a democracia brasileira e também o Supremo Tribunal Federal, que foi muito bem avaliado, emergem fortalecidos. O presidente do Supremo também agradeceu a todos que contribuem com as funções essenciais da Justiça, como magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública e advocacias pública e privada. Foi um semestre de grandes desafios, mas também um semestre de união de forças, de colaboração e diálogo construtivo. Com criatividade e empenho, nos adaptamos às novas rotinas de trabalho e, a partir de um esforço comum, realizamos um primeiro semestre extremamente frutífero. Apesar da grande quantidade de trabalho, o ministro Dias Toffoli disse que o tribunal encerrou o semestre com o menor número de processos dos últimos anos. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte mais produtiva do mundo. Encerramos o semestre com o menor acervo dos últimos 24 anos. São 29.285 processos hoje em tramitação. Como a cada ano, com a sua diminuição, hoje nós temos 6,4% menos acervo do que em 31 de dezembro de 2019. Foram recebidos, neste semestre, 37.525 feitos e foram baixados 38.002. 48.101 decisões proferidas no período, sendo 39.498 decisões individuais, 82,1%, e 8.603 decisões colegiadas, 17,9%. Foram publicados 8.393 acórdãos. No encerramento, o ministro Marco Aurélio pediu a palavra para comentar o levantamento. O que posso dizer, presidente? Que alcançamos números realmente formidáveis em termos de prestação jurisdicional. E ressalto mais que Vossa Excelência
na gestão do Supremo, na representação do Supremo, nos personificando, portanto, nessa representação, atuou com muita temperança, atuou com muita compreensão, atuou buscando, acima de tudo, o entendimento e a harmonia que deve haver entre os poderes da República. Na última sessão do semestre, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que a atualização monetária das operações de crédito rural pela taxa referencial é inconstitucional. A primeira ação analisada pelos ministros do Supremo foi um pedido do Procurador-Geral da República que alegava a inconstitucionalidade da lei que mudava o índice de correção monetária de créditos rurais. A maioria da corte entendeu que a legislação é inconstitucional. Esse resultado é uma questão de adaptação das entidades a essa nossa decisão. Apenas fiz questão de fazer essa observação que a AGU me remeteu. Voto com o relator, pela procedência. Estou acompanhando inteiramente o ministro relator e ressaltando que o Brasil precisa de segurança jurídica para ter, inclusive, investimentos estrangeiros. No segundo julgamento, os ministros decidiram que não pode ser cobrado juro de mora entre a data de expedição do precatório e o pagamento dele. Não incidem juros de mora no prazo para o pagamento de precatórios previsto no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, mesmo que o título executivo contenha essa previsão. E o balanço da primeira e segunda turmas do Supremo Tribunal Federal mostra que, apesar da pandemia, os ministros também superaram a produtividade de julgamentos em relação ao mesmo período do ano passado. Pela primeira vez na história do judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar julgamentos das turmas e do plenário por videoconferência. A medida foi adotada na segunda quinzena de abril para evitar o contágio pelo novo coronavírus e garantir a prestação jurisdicional. E mesmo com as restrições, a produtividade dos ministros foi maior de acordo com o balanço divulgado pelos presidentes da primeira e segunda turmas do STF no último dia de julgamento do primeiro semestre deste ano. Na primeira turma foram julgados 3.545 processos, na segunda turma 2.751, um total de 6.296 processos, 16 a mais que o primeiro semestre de 2019. A ministra Rosa Weber, presidente da primeira turma, disse que a situação é absolutamente incomum e que exigiu muita criatividade e capacidade para realizar uma prestação jurisdicional efetiva, de qualidade, nestes tempos sombrios e de muita dificuldade. O ministro Gilmar Mendes, que preside a segunda turma, afirmou também que o número de julgamento dos últimos 6 meses é expressivo e demonstra o esforço de todos para superar as adversidades do período. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado rito abreviado e enviou para o plenário da Corte questionamento sobre constitucionalidade de foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro. A ação foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. Flávio Bolsonaro é investigado por suposta prática de rachadinha na Assembleia durante o período em que era deputado estadual. Na semana passada, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu tirar o processo da primeira instância e encaminhar o caso para órgão especial. Celso de Mello também deu prazo de 10 dias para que a LERJ preste informações e para o Tribunal Carioca se manifestar caso tenha interesse. Flávio Bolsonaro já pediu ao Supremo que arquive a ação. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça realiza balanço do primeiro semestre de 2020. Voltamos já. Terminou há pouco a sessão de encerramento do semestre forense no Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos ao TSE falar com o Henrique Amaral, que tem os detalhes. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A sessão durou aproximadamente 4 horas. E ao final, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou um balanço dos trabalhos da Corte Eleitoral no primeiro semestre deste ano. Ao todo, foram realizadas 70 sessões e julgados 694 processos.
o ministro Barroso destacou alguns julgamentos realizados pelo TSE no primeiro semestre, como a aprovação da resolução que regulamenta a realização de convenções partidárias por meio virtual. O ministro Barroso também ressaltou que o TSE começou a responder uma consulta sobre uma possível destinação proporcional de tempo de rádio e televisão e também de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, essa destinação proporcional ao número de candidaturas de pessoas negras. Por fim, o ministro Barroso disse que o principal desafio da Justiça Eleitoral em 2020 vai ser diminuir o impacto da pandemia do novo coronavírus nas eleições municipais de 2020. E sobre esse assunto, agora à tarde, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que prevê o adiamento da votação municipal de 2020 para o dia 15 de novembro. Essa proposta foi aprovada pelo Senado Federal na semana passada e agora vai ser votada pelos deputados em segundo turno. William. Obrigado pelas informações, Henrique. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realiza a última sessão do semestre e divulga balanço dos primeiros 6 meses do ano. A sessão da Corte Especial foi realizada por videoconferência e marcou o final do primeiro semestre de trabalhos no Superior Tribunal de Justiça. Mais de 70 processos foram incluídos na pauta. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, apresentou um balanço de julgamentos dos primeiros 6 meses do ano. Do dia 2 de janeiro a 27 de junho, o STJ julgou cerca de 252 mil processos, incluindo agravos internos, regimentais e embargos de declaração. Mais de 203 mil processos foram decididos monocraticamente. As decisões e despachos tomados pela presidência somam mais de 98 mil. Desse total de processos julgados no primeiro semestre, mais de 213 mil foram decisões tomadas em regime de trabalho remoto, adotado desde o dia 16 de março pelo STJ. Nesse período, foram realizadas 80 sessões virtuais para análise de recursos internos do tribunal. Além de manter a produtividade, o STJ registrou no primeiro semestre uma racionalização das despesas com energia elétrica, água e papel. Desde o mês de março, quando foi adotado o trabalho remoto, o STJ economizou cerca de R$ 815 mil em comparação ao mesmo período do ano passado. Os gastos com energia, água, papel, combustível e demais insumos monitorados tiveram uma redução de mais de 16%. Ao encerrar a sessão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que está ao final do mandato à frente do tribunal, se despediu dos demais ministros. Que Deus nos ilumine para o próximo semestre, que Deus nos ilumine para nos unirmos ao ministro Humberto Martins na gestão a partir do segundo semestre, com posse já designado para o dia 27. Vale lembrar que a partir do dia 2 de julho até o dia 31 estarão suspensos os prazos processuais no STJ em função do recesso forense. E o Superior Tribunal de Justiça negou hoje o pedido de revogação da prisão preventiva de Antônio Roque Neves. Ele ocupava o cargo de secretário judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia e atuava como uma espécie de corretor na venda de decisões judiciais no tribunal para grilagem de terras no oeste baiano. Com mais essa decisão, a Corte manteve todas as prisões preventivas decretadas pelo relator da ação penal, ministro Og Fernandes. O Superior Tribunal Militar condenou um civil a 9 anos de reclusão por homicídio qualificado na forma tentada, que é quando há intenção de matar, mas o crime não chega a ser consumado. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, onde um civil, junto com outros comparsas, desrespeitaram uma barreira do Exército. Como o bloqueio estava distribuído em 3 pontos, o veículo ocupado pelo réu e outros civis conseguiu ultrapassar o primeiro, mas foi detido na barreira seguinte por disparos efetuados no pneu do carro. Foi aí que teve início um tiroteio entre civis e militares. 2 ocupantes do carro foram mortos. O réu, que estava ferido, foi socorrido e preso. Ele portava uma pistola e um fuzil. Ele foi condenado em primeira instância a 20 anos de reclusão. A defesa recorreu, alegando insuficiência de provas de que o apelante teria agido com intenção de matar. O caso veio parar no Superior Tribunal Militar. A ministra Maria Elizabeth, relatora do processo, assim como o ministro Joseli Parente, conheceram e proveram a apelação
para absolver o recorrente da prática do crime de homicídio e eventual delito de resistência. No entanto, o ministro Péricles Aurélio de Queiroz pediu vistas para analisar o caso. Ao retomar o julgamento, ele entendeu que, embora o réu tenha afirmado estar na condição de refém pelos indivíduos que estavam no carro, tal teoria não se sustentava, visto que ele estava armado e sem algemas ou qualquer tipo de mordaça que confirmasse a situação de refém. A sentença foi reformada e o réu foi condenado a uma pena de 9 anos de reclusão com o regime inicial fechado. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho recomendou aos tribunais regionais a criação de uma estrutura para adaptar o recebimento de ações ao ambiente virtual. O objetivo é facilitar o acesso à Justiça do Trabalho por pessoas de menor renda durante a pandemia do novo coronavírus. A recomendação editada pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, sugere aos tribunais regionais que viabilizem o atendimento virtual dos reclamantes. Sendo assim, deverá ser realizado remotamente o procedimento chamado de atermação, que é quando o servidor público passa para a parte formal a reclamação trabalhista apresentada pela parte sem advogado. A ferramenta implementada pelos tribunais regionais deverá permitir a identificação do reclamante e o envio de documentos digitalizados, como CPF, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho e previdência social, caso existente. Também deverá ser oferecido ao reclamante um formulário para que ele explique de maneira clara e objetiva a relação de trabalho que gerou o processo. Será preciso ainda que o interessado informe dados que permitam identificar a empresa e indique as verbas solicitadas e o valor que atribui à causa. Por fim, o reclamante deve declarar que é responsável pelas informações prestadas. Após a atermação, os tribunais regionais do trabalho deverão enviar ao reclamante cópia do formulário preenchido para registro. O ato processual reduzido a termo será então encaminhado ao protocolo do processo judicial eletrônico, o PJE, para distribuição à vara do trabalho. Os atos processuais realizados mediante a redução de termo, de que trata a recomendação número 8 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, têm valor jurídico equivalente aos dos atos praticados por meio presencial. O Superior Tribunal de Justiça decide que paciente que teve melhora no problema do coração tem direito à isenção de imposto de renda. Os ministros da primeira turma do STJ decidiram manter a isenção do imposto de renda a um aposentado que apresentou melhora no quadro de cardiopatia grave depois de passar por uma cirurgia em 2016. Na ação, o contribuinte buscava o reconhecimento definitivo da isenção e a restituição dos valores pagos nos últimos 5 anos. O pedido foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O colegiado entendeu que, para ter direito à isenção, a doença teria que ser atual. No recurso especial no STJ, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que, apesar do sucesso no tratamento da cardiopatia, o processo indica que a doença, além de impor gastos adicionais, tem risco de reincidência. Para o relator, o TRF4 contrariou a súmula 627 do STJ, que não considera a atualidade dos sintomas requisito para a concessão da isenção. Como a ação foi ajuizada em 2016, o ministro reconheceu que o aposentado tem direito à devolução dos valores do ano base de 2011 em diante, como pedido na petição inicial. A turma seguiu o voto do relator e reformou o acórdão do TRF4. Ministro Alexandre de Moraes prorroga inquérito das fake news por mais 6 meses. É depois do intervalo. É uma Constituição voltada para o povo, voltada para o cidadão. Dentre os seus princípios fundamentais, podemos citar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 6 meses o chamado inquérito das fake news. Além da disseminação de notícias falsas, a investigação também apura ameaças aos ministros do STF. O novo prazo começa a contar a partir de 15 de julho, data que terminaria o inquérito. No mês passado, o plenário do Supremo confirmou a validade da investigação que foi aberta em março de 2019, após a iniciativa do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli.
A pedido do Ministério Público Federal, um conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso foi preso nesta quarta-feira. Ele teria tentado atrapalhar as investigações da polícia sobre crimes cometidos por integrantes do tribunal. Segundo a denúncia, durante uma operação realizada no mês passado, o conselheiro tentou esconder talões de cheque. O material foi apreendido pelos policiais. Na denúncia, o Ministério Público pede indenização de R$ 3 milhões por danos morais coletivos. Que o conselheiro seja condenado por embaraço à investigação e fique afastado do cargo até o fim do julgamento. Há 7 anos, a polícia investiga supostos crimes de sonegação fiscal, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro cometidos por conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso. 80% dos autos de prisão em flagrante que são encaminhados ao judiciário, não relatam a situação dos presos quanto a possíveis sintomas da Covid-19. O levantamento foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça e aponta que somente 41% dos estados firmaram acordos para repassar informações de presos que fazem parte do grupo de risco da doença. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que 81% dos autos de prisão em flagrante feitos durante a pandemia do coronavírus não têm informações de saúde dos presos relacionadas à Covid-19. A pesquisa foi feita com dados da plataforma de análise judicial de APFs, em razão da suspensão das audiências de custódia. O levantamento do CNJ aponta que apenas 41% dos estados firmaram acordos com a polícia para repassar informações ao judiciário sobre presos que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 ou que apresentam sintomas da doença. O CNJ afirma que o acesso de juízes a informações completas sobre a saúde do preso em flagrante é essencial para manter a integridade do sistema carcerário. Uma auxiliar de serviços gerais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre teve negado o pedido de indenização por discriminação. Ela, que é portadora de HIV, não conseguiu comprovar que a dispensa foi em razão da doença. A repórter Thalia Santos tem os detalhes do caso que foi julgado pela 7ª turma do TST. A empregada contou que foi contaminada pelo HIV durante o serviço de limpeza na Santa Casa de Misericórdia, ao se ferir com uma agulha, e alegou que a dispensa foi motivada por discriminação. O Tribunal Regional da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, negou o pedido de indenização. Entendeu que os documentos apresentados pela profissional não comprovavam que a Santa Casa tinha conhecimento da situação da empregada, pois os exames e o tratamento foram feitos em outra unidade. A empregadora recorreu ao TST, que teve o mesmo entendimento. O relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que a súmula 443 do TST estabelece que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Mas observou que, no caso, segundo o TRT, a empregadora não tinha conhecimento do estado de saúde da empregada e que, portanto, não seria possível concluir pela discriminação. A decisão foi unânime. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.